Olá, pessoal! Mais um encontro, o que eu creio. E é sempre uma satisfação ter este momento ao vivo, né? Sempre quase no fim da noite, às 21 horas, de segunda a sexta-feira. E esperamos ter um bom proveito. Nós até ontem conversamos sobre um dos sacramentos, né? Sobre a Santa Ceia, a Ceia do Senhor. E então hoje nós vamos aproveitar e conversar sobre o outro sacramento, que é o batismo. Porque ainda nós encontramos, né, pessoas com muitas dúvidas em relação a este ofício, né, a este sacramento, por assim dizer, às vezes até por uma má compreensão, ou porque nunca foi explicado devidamente como deveria ter sido. Então, em primeiro lugar, nós vamos partir da seguinte constatação: o batismo é uma cerimônia social? Ou seja, é um campo, né, que a pessoa que fez a pergunta colocou assim, né, um campo no qual me é difícil, para não dizer impossível, me identificar com a tradição da igreja, é a prática do batismo. O batismo parece ter se esvaziado, virou cerimônia social, uma simples festa familiar. Será que faz sentido mantermos uma cerimônia que para a maioria das pessoas já não possui significado algum? É uma boa pergunta, não é mesmo? Então vamos pensar um pouco sobre ela. Como resposta, podemos dizer o seguinte: julgo que precisamos distinguir duas coisas: o batismo, como Cristo o instituiu, e a nossa prática eclesiástica, né? A nossa prática de igreja, de comunidade cristã. O batismo, conforme o Novo Testamento, não é cerimônia social nem festa familiar. Ele é mais do que uma ação de dedicação ou de purificação simbólica. Por um lado, ele é um submergir, um afogamento ritual do velho homem, da velha natureza humana. Nos tempos antigos, né, os candidatos ao batismo, eles eram mergulhados na água de rios ou de grandes batistérios, né, tipo piscinas. Há igrejas que ainda fazem desta forma. Quem faria de um afogamento público uma cerimônia familiar? Depois, o batismo é um emergir. Tem o submergir e aí tem o emergir. É ser tirado das águas do juízo e ser colocado num lugar firme, onde há luz, há ar para respirar, há abrigo e alimento. É ser revestido com a veste de Cristo. Isto é, o batizado é colocado em um lugar onde há condições de vida para a nova pessoa que vive na fé e na obediência. Este lugar é a comunidade de fé, a comunidade cristã, a comunidade de Cristo. Assim, o ato do batismo só faz sentido se for praticado por uma comunidade que age em obediência a seu Senhor. O batizando se incorpora nesta comunidade e passa a ser sua nova família. Dando sequência a esta colocação, veio a outra pergunta. Não vejo como nossa prática de batizarmos bebês possa ser harmonizada com tal compreensão do batismo. Eles não pressupõem que os batizandos sejam pessoas adultas que tomaram a decisão de seguir a Cristo? Para esta pergunta, temos a seguinte resposta: é verdade que é essa a situação que prevalece lá no Novo Testamento. O batismo de crianças teria sido a exceção da regra, no caso de uma pessoa ser batizada com toda a sua família, por exemplo. Em um sentido, poderia ser bom e salutar se voltássemos à prática antiga de só batizarmos adultos. O significado do batismo ficaria mais claro
embora também não excluísse o abuso, o que qualquer cristão batista sincero poderá confirmar. Por outro lado, a prática do batismo de crianças, indubitavelmente, ao lado do seu aspecto problemático, tem uma história de bênção no caminho do povo de Deus pelos séculos. A criança já vai sendo confrontada com o juízo e a graça de Deus, antes que o perceba e compreenda. Tal batismo só poderá ser um ato de fé e de esperança. É realizado na esperança de que a criança venha a crer e que venha a aceitar o Evangelho quando tiver condições de fazê-lo por si só. Pais, padrinhos e outros membros da comunidade estão aí para lhe indicar o caminho. Este é o propósito. Não é nada incomum que Deus vá agindo antes que o ser humano o possa compreender. Afinal de contas, ele nos deu a vida sem nos pedir a nossa opinião, se queríamos viver ou não. O Novo Testamento diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Talvez a maior vantagem do uso de batizarmos crianças seja essa, de demonstrar, quase que de maneira chocante, que Deus é o primeiro a agir. O segundo ponto positivo, apesar do abuso que facilmente se poderá infiltrar, é que demonstra a universalidade da oferta de Deus, que não exclui ninguém da salvação. Deus não faz depender esta sua oferta de qualquer condição humana. É evidente que uma criança simplesmente não é capaz de apresentar condições ou méritos que a ressaltam da massa dos pecadores. Em sua vida futura, ela sempre poderá dizer, mesmo no maior desespero, Deus agiu em minha vida, apesar de eu nem entender o que isso significava, ou apesar de todas as aparências em contrário. Ele me quer, embora eu lhe tenha resistido, e que ainda lhe resista. Por que não me darei por, então, achado, encontrado por Deus? O que deveremos fazer com urgência, sim, é conscientizar os cristãos do verdadeiro significado do batismo e combater o abuso. Faz-se necessária uma ação disciplinadora do batismo, não em bases de uma lei que exclui os indignos, mas em bases do Evangelho que oferece, mas que não empurra nem obriga. Se em consequência de tal disciplina batismal houver pais que deixarão de batizar os filhos, não será necessariamente um mal. A meu ver, devemos contar no futuro, em escala crescente, com a possibilidade de batizarmos também pessoas adultas, como de vez em quando tem acontecido, justamente nos casos em que uma sã disciplina batismal levou pais indiferentes e descrentes, ou inseguros e escrupulosos, a deixarem de batizar os seus filhos. Também é importante ressaltar aqui que a nossa igreja, a IECLB, não obriga o batismo de crianças. Ela oferece a oportunidade de batizarmos as crianças. Tem pessoas que decidem não batizar os seus filhos e deixam para fazê-lo quando eles tomarem a decisão e a iniciativa. Isso, de maneira alguma, torna essa decisão mais fácil, porque alguém só pode decidir alguma coisa sobre a qual foi ensinada e instruída. Então, muitas vezes acontece que já tivemos os adolescentes, jovens, que chegaram na confirmação e não tinham sido batizados. Então, ali, no dia da confirmação, foi também o dia do seu batismo. Ainda uma outra pergunta sobre esse assunto do batismo. O batismo será necessário?
será essencial para a salvação? Não basta que a pessoa creia e que viva de acordo com a sua fé? A resposta está baseada na seguinte argumentação. O ladrão crucificado ao lado de Jesus não era batizado. Contudo, Jesus lhe disse: hoje estarás comigo no paraíso. E observe bem a colocação da palavra de Jesus preservada em Marcos capítulo 16, 16. E lá diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Cristo não diz que será condenado quem não tiver sido batizado. Diz que ele será salvo quem crer e for batizado. Só a falta de fé exclui da salvação. Crer e ser salvo é uma realidade só. Não devemos esquecer que o batismo é um sinal externo de uma realidade que a própria fé implica. A fé em Cristo se submete ao juízo total de Deus e aceita também a graça total. O batismo é apenas um signo, um símbolo, um selo, um ato externo acompanhado de maravilhosa promessa. Ele anuncia, revela, demonstra o milagre da ação redentora de Deus ao ser humano. O batismo faz parte da plenitude do Evangelho, bem como a Santa Ceia. Eu não entendo como alguém poderá rejeitar o batismo, uma vez que realmente queira seguir a Cristo. O discípulo de Jesus, antes, vai se agarrar com ambas as mãos a este sinal de Deus quando sua fé fraquejar. Consta que assim fez Martim Lutero. Ele escreveu, entalhou em sua mesa de trabalho as palavras Baptizatus sum, que significa fui batizado. E em momentos de tentação e abatimento, erguia a toalha da mesa e olhava para estas duas palavras. Com certeza, um exemplo que merece ser imitado. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esse nosso assunto de batismo com certeza também não se encerra por aqui, né? Porque é bastante controverso nos dias de hoje. Eu tenho tem pessoas que dizem, não, o batismo infantil não vale, eu fui lá numa outra igreja e o pessoal lá batiza adulto. E eu quero dizer o seguinte, a minha pergunta, a minha constatação é o mau entendimento de batismo também por outras igrejas. Como se o batismo pertencesse às igrejas. Por exemplo, conheço pessoas, porque me contaram, me falaram. Eu saí da nossa igreja e fui para uma outra igreja. Cheguei lá, o pastor disse que eu tinha que ser batizado lá porque não valia o batismo de criança. Fui batizado. Depois de um tempo, eu conheci uma outra igreja. Fui lá naquela igreja. O pastor daquela igreja, depois de um tempo, disse para mim, olha, tem que ser batizado. Você não foi batizado aqui na igreja? Não, mas eu já fui batizado na outra igreja. Não. Tem que ser batizado nesta igreja. E quase sempre é assim. A pessoa vai para uma outra igreja, tem que ser batizado naquela igreja. Será que não é uma concepção errada também do batismo? Pois, afinal de contas, o batismo é feito em nome de quem? Eu nunca batizei alguém em nome da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Todos os batismos que eu fiz foram feitos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O batismo pertence a Ele. Valeu, gente. Esse era o nosso assunto de hoje à noite. Ficou um pouquinho comprido, né? Mas não faz mal, né? Ainda dá para... tem bastante tempo para fazer outras coisas ainda. Obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã a gente volta, tá? Fiquem bem, fiquem com Deus. Um forte abraço.